Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo do hífen, tá, pessoal? Então vamos lá. O hífen é um sinal gráfico cuja sua função está associada a uma infinidade de ocorrências da língua. Eu coloquei algumas aqui, por exemplo, mesa redonda, amo-te, passarinho. Então, observem aqui, mesa redonda é uma palavra composta. Então, é uma ocorrência da língua onde eu devo usar o hífen. Amo-te, uma forma pronominal. Vejam aqui que eu uso o hífen para separar aqui o verbo do pronome, não é? A palavra passarinho, eu tenho aqui uma separação silábica. Então, nas palavras, quando eu faço separação silábica, eu também utilizo o hífen, tá? Onde mais, que outra ocorrência eu uso o hífen? Observem esta frase. Em meio à crise do coronavírus, é possível ficarmos isolados, sim. Então vejam aqui na translineação, toda vez que eu tenho que mudar de linha da superior para inferior, eu coloco o hífen lá, sempre lembrando da separação silábica, né? Porque eu não posso fazer essa separação de qualquer jeito. Eu tenho que colocar a sílaba conforme a regra da separação silábica. E também nas palavras compostas com prefixo, sem, teto, né? Observe aqui o prefixo em sem. Então, eu preciso do hífen para estes tipos de ocorrência. Nos compostos, eu vou usar o hífen nesses seguintes compostos aqui. Emprega-se o hífen nos compostos sem elemento de ligação, quando o primeiro termo, por exemplo, o reduzido, estiver representado por uma forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Vejam aqui o exemplo. Primeiro-ministro, primeiro, palavrinha primeiro, numeral. Boa fé, boa, adjetivo. Tenente-coronel, tenente, um substantivo. Guarda-chuva, guarda, verbo. Então, eu tenho que ficar atenta às palavras compostas, se o primeiro elemento delas é um substantivo, um adjetivo, um numeral ou um verbo, para poder eu colocar o hífen. Se a noção de composição desapareceu com o tempo, deve-se unir o composto sem hífen, ou seja, aglutinadamente. Vocês devem observar que nós estudamos os processos de formação de palavra por composição, onde vocês estudaram a aglutinação e a justaposição. Então, quando ocorre uma aglutinação aqui, que houve essa noção de composição desapareceu, como por exemplo a palavra ponta mais pé. Eu tenho aqui uma nova palavra, pontapé. E ocorre uma aglutinação porque as palavras se juntaram e não houve alteração nenhuma, não houve perca de elemento. Madressilva, girassol, paraquedas, paraquedismo, perdi a noção do verbo parar. Manda-chuva, não tem hífen, porque foi perdida a noção do verbo mandar. Aqui manda-chuva, na palavra manda-chuva, ok? Usa-se o hífen nos elementos repetidos com ou sem alternância vocálica ou consonântica, como na palavra blá blá blá, zum zum, ping pong, lenga lenga. Então eu sempre coloco o hífen porque são elementos repetidos, né? Blá blá blá, zum zum, ping pong, mesmo que tenha aqui uma alternância vocálica, ping, aí já o i, aí lá pong, o ó, mas eu tenho que colocar o hífen. Lenga lenga, é regra, né, pessoal? Observação. Escrevem-se com hífen as palavras que levam apóstrofo, por exemplo, mãe d'água, mestre d'armas, olho d'água. Faltou bem que o apóstrofo depois do D. Vocês sabem que o apóstrofo é essa orelhinha colocada acima do D, ok? Receberão o hífen os compostos sem elementos de ligação quando o primeiro elemento for além, a quem, bem, recém e sem. Observem, recém-casado,
bem-humorado, a queimar, além Atlântico, além mar, com sem teto. Então, todas as vezes que vocês se depararem com esses elementos, o primeiro sendo o além, o aquém, o bem, o recém e o sem, observem que tem hífen. Observação: vários compostos apresentam o advérbio bem, o advérbio, aglutinado ao segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte. Por exemplo, benfazejo, benfeitor, bem feito. Então, observem quando o advérbio bem vier dessa forma, vocês não vão colocar um M, não, e nem colocar um hífen, não, tá bom? Quando eles apresentarem esse advérbio aglutinado ao segundo elemento, ele perde o hífen. Então, um abraço, fiquem com Deus. Esta foi só uma parte da aula de hífen, porque durante o ano nós ainda vamos estudar outras regras, tá bom, pessoal? Tchau, beijo.